Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Estas palavras podem também ser entendidas assim: deveis sentir-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores aqui na terra são a dívida dos vossos erros do passado. E essas dores, sofridas pacientemente na terra, retiram-vos séculos de sofrimento na vida futura. Vós deveis, então, estar felizes porque Deus reduz a vossa dívida, permitindo-vos resgatá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem o seu credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte, eu considero pago tudo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tiverdes pago até ao último óbolo. O devedor não ficaria feliz em suportar toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte daquilo que devia? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles são felizes porque pagaram e, depois de terem pago, serão livres. Mas se tudo sendo pago por um lado, se endividarem por outro, não se chegará jamais à libertação. Ora, cada novo erro aumenta a dívida, porque não há nenhuma, seja ela qual for, que não arraste consigo a punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. No meio desses erros, é necessário colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Então, se nas aflições se murmura, se não se aceita com resignação algo que fizeste por merecer, se acusardes Deus de injusto, contraís uma nova dívida que faz perder o benefício que poderias ter retirado o sofrimento. É por isso que será necessário recomeçar, como se a um credor que vos atormenta, vós pagardes dívidas, enquanto contrais novos empréstimos. Entrando no mundo dos espíritos, o homem é ainda como operário que comparece no dia do pagamento. O Senhor dirá a uns: aqui tendes a paga dos dias de trabalho, e a outros, aos felizes da terra, aqueles que viveram na ociosidade, aqueles que fizeram com que a sua felicidade consistisse na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: a vós nada vos é devido, pois recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. É um texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós somos os aflitos. Vocês já repararam, não é? Que às vezes a gente tem uma noção que aquilo é tudo filosofia, tudo teoria. Quando nós chegamos à casa espírita, já esgotamos quase todas as possibilidades de resolver o problema. Não será? Já fomos aos médicos, muitos já foram à bruxa, já foram aos cartomantes, já foram ler a sina, já foram essa coisa toda. E já quando não há mais hipóteses é que a gente vai, em último recurso, à casa espírita. É evidente que é preciso
conhecer o que é espiritismo e o que é que não é. Porque uma grande parte das pessoas julga que o espiritismo é aquilo que viram nessas mulherzinhas que se entretêm a vender a mediunidade, não é? Para meterem mundos e fundos mediante o pagamento de determinadas verbas. E é muito frequente, nós recebemos telefonemas assim, olha, desculpe, mas tem que se pagar alguma coisa. Quando se tem que pagar alguma coisa, não há espiritismo. Não há espiritismo. É evidente que, como devem calcular, toda esta despesa que a gente tem, por exemplo, já temos referido isso, por exemplo, nas casas de banho, 600 pessoas indo 2 e 3 vezes à casa de banho, vejam a quantidade de água e de papel higiênico que não é necessário gastar. E isso tem que... nós, é claro, aproveitamos a venda dos livros e outras formas, mas não podemos misturar umas coisas com as outras, porque aquilo que se recebe de graça se deve dar. Então eu tenho sido confrontado, em alguns casos, com pessoas que dizem vão à sala mediúnica e não entendem nada. Não sabem o que é que se passa na sala. Apesar de que, quando a gente chega à casa espírita, muitas vezes o que é que acontece? A gente vai com uma preocupação e há coisas que nos passam que a gente nem consegue ouvir, naquilo que é a primeira impressão, o atendimento fraterno, a primeira conversa que tem com pessoas da organização, e muitas vezes a gente está focada num determinado aspecto e já não ouve aquilo, ou não ouve de maneira a que possa entender. Vai-me desculpar, mas a senhora pode fazer isso no fundo do salão? Pode. No fundo, porque as pessoas estão atrás, estão a ver aí um bailado. Desculpem. Então é necessário, e hoje eu resolvi ter esta explicação, exatamente para que não possam dizer amanhã que não perceberam nada do que se passou na casa espírita, na sala mediúnica. A sala mediúnica é a sala onde vão fazer o trabalho. Então nós vamos dar hoje uma visão muito aproximada desta realidade. Porque muita coisa a gente só vai entender com o tempo. Só vai entender com o tempo. Eu gostava de dizer que estes 41 anos que eu levo de espiritismo, muitas vezes, entidades se manifestaram e a certa altura a dizerem ai que não me deixam falar, ai que não me deixam falar. Isto é prova evidente que há coisas que não deixam falar. Se espiritismo é consolação, tudo aquilo que possa causar perturbação nas pessoas deixa de ser consolação. Somos perfeitos de maneira nenhuma. Cometemos muitos erros, todos. Não há ninguém que possa dizer eu não cometo, eu não faço, eu não aconteço. Isso é conversa. Isso é conversa. No fundo, podemos andar distraídos e podemos andar a fazer coisas, a pisar o risco, sem nos darmos conta, porque andamos só numa determinada preocupação. Mas não há ninguém que seja perfeito. Não há ninguém, está a andar aqui uma confusão qualquer, já vi o que é estas fichas. Então, ali o pessoal da Regi, parece que já está na linha. Também é explicá-los, assim, são os espíritos que andam ali. São. Porque eu sou o espírito, estava a mexer onde não devo. E, portanto, estava a mexer ali no cabo, e, portanto, são espíritos. Mas é necessário que a gente entenda o que é espiritismo mesmo a sério. E perceba tudo aquilo que Jesus ensinou com isenção. E nós não podemos agora pegar naquilo que Jesus ensinou e defendermos a nossa dama. Quer dizer, eu vou adaptar esta conversa, desta interpretação, de forma a me safar, a não me apontarem os meus erros. Quem não tem erros não tem medo. Eu tinha um familiar que vinha muitas vezes, trazia na sua profissão, lidava com um pessoal da saúde, médicos, enfermeiros e tal, trazia-os aqui de longe, não era daqui de Viseu, trazia-os ao centro. E um dia eu disse-lhe assim, olha, tu precisas de ir tu à sala, sabes? Não, eu não preciso. Precisas. Tu é que precisas de ir. Ele já tinha alguma coisa que fazia de bom, não é? Que era trazer as pessoas para serem socorridas. E um dia disse assim, olha, não te preocupes, porque eu não vou deixar que te descubram a careca.
Porque há pessoas que têm medo que descubram a careca. Têm medo que, como antigamente acontecia no início do cristianismo, que, segundo a Epístola de João, imposta a saber se os Espíritos são de Deus, que indicava, quando alguém se levantar na Assembleia para falar, calem-se todos os outros e escutem, porque é preciso saber se os Espíritos são de Deus. E pelos frutos conhece a árvore, e naturalmente só por aí é que nós conseguimos saber se era um espírito bom, que falava pela pessoa, ou se era um espírito mau. Ora, porquê é que a gente há de ter medo? Quem não tiver telhados de vidro, não tem que ter medo. Ponto 1. Segundo, há coisas que os espíritos não andam a brincar. Nós estamos aqui nós. Então e do outro lado está ninguém. E no plano espiritual não está ninguém a trabalhar connosco. Nós hoje temos espiritismo sem espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Mas temos em muitos companheiros, muitas casas espíritas, que os espíritos não estão autorizados a manifestar-se. Não deixam manifestar-se. E então é preciso a gente refletir um pouco. Quer dizer, por que razão é que os espíritos nos envolvem? Todas as pessoas que normalmente estão doentes são envolvidas por entidades do plano espiritual. Mas não, eu tenho um cancro. Isso é outra conversa. Porque eu posso ter um cancro, uma doença qualquer, que tem determinados efeitos físicos que a gente exterioriza, ou com um choro, ou com lágrimas, ou ranger de dentes, sei lá como for. Mas sem qualquer circunstância, seja qual for o nosso problema, eles agravam os efeitos do problema. Eles agravam. Como eu costumo dizer, tiver uma espinha na mão que me mete impressão, se eu apertar, dói. Eu posso ter um problema na minha vida, mas se me meterem na cabeça que eu não o resolver, é mais complicado. Se me disserem, tu não vais resolver, tu não prestas, tu não assim, tu não assado, eu começo a entrar num processo, digamos assim, de desespero. E agrava naturalmente os efeitos do problema que eu tenho. Portanto, é necessário nós entendermos que nós podemos estar espiritualmente envolvidos e fisicamente saudáveis. E podemos estar fisicamente doentes e espiritualmente, necessariamente, também temos algum envolvimento. Portanto, nós não podemos dizer a pessoa que está com uma doença qualquer, seja qual for, que não tem necessidade de ajuda espiritual. Porque tem. Porque tem. Porque são entidades que não podem ver a camisa lavada a um pobre, como diz o povo. Se nos virem baixo, carregam mais para a gente ir mais para o fundo. É esta noção que a gente tem que ter. Tem que ter. Depois outro problema. Há companheiros que dizem assim, não, a gente vão para casa que a gente vai tratar disso. Eu só pergunto o seguinte, se daqui a pouco, quando começarem os tratamentos, nós temos assim, agora vamos para casa, que nós vamos tratar do assunto, ou melhor, que os espíritos vão tratar o assunto, que os espíritos vão resolver o assunto. Eu pergunto, quantos de nós, depois de estarmos em casa 10 minutos, evitaríamos ir para a televisão, a ver os filmes, a ver isto, ou até discutir uns com os outros? Quantos? E é necessariamente importante que a pessoa pare um tempo para não abrir as guardas, abrir as portas a essa perturbação. Não é possível que espíritos que sejam mesmo amigos, que sejam protetores, sei lá como a gente quiser chamar, que entrem no nosso lar, mediante uma discussão, mediante o prazer que a gente ou a beber uns copos ou a discutir, como é que eles podem entrar para nos proteger? Se todo o ambiente é um ambiente negativo. E há companheiros que acham que não devem ir à sala porque é um perigo, porque vão perturbar, porque vão fazer e acontecer. Jesus nunca disse a nenhum dos endemoniados que apareceram no seu caminho e que o Evangelho refere, nunca mandou para casa assim, os meus servos vão lá tratar do assunto. Nunca. Foi logo ali diretamente. Não libertou todos. É escusado a gente pensar que libertou, que não libertou. Não é verdade. Não libertou toda a gente, não curou toda a gente. Porque nem toda a gente pode ser curada. Não é possível dizer ao paralítico de Cafarnaum, levem-no para casa, que fica à espera, que eu vou lá mandar os meus servos, os meus coisas, para curarem. Foi direto para ensinar. Os teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. Relacionando os efeitos com as causas. A gente pecou, tem um somatório de pecados,
pagou as dívidas, está saldado, não há necessidade de continuar doente. É claro que ele sabia, olhava para a pessoa e sabia, nós não sabemos nada. Nós temos que entregar tudo à lei de Deus e dizer assim, se a pessoa merecer, nós ajudamos. Se merecer, ajuda-se ela própria e o céu te ajudará. Então é necessário perceber o que é que vimos fazer ao centro espírita. O que é o tratamento espiritual? Naturalmente que o tratamento espiritual é do espírito aquilo que é o tratamento físico para o corpo. O que é o tratamento físico? O que é o tratamento físico? É o curativo, que eu tenho um cortezito e tal. É um cortezão e tem que ter uma intervenção cirúrgica, tem que dar uns pontos, etc. A gente tem que saber, quer dizer, não é necessariamente importante que a pessoa que só tem um golpezinho e que qualquer coisa de clorocolmo e não sei o que mais resolve, ou uma pessoa que tem um grande lanho e que precisa de levar pontos. Eu não posso querer levar pontos se eu só tenho uma coisinha de nada. Os problemas espirituais são diversos e o tratamento necessariamente não é tudo igual. Não é tudo igual. Então é preciso que nós percebamos o que é o atendimento. Às vezes pessoas falam assim, tem aí uma médium vidente para eu falar. É uma ideia que as pessoas têm, que vão a essas pessoas que veem tudo, depois não veem nada. Mas é assim, tem aqui um grande problema. Sim, senhor, isso é eu. Porque as pessoas que vão à busca de qualquer coisa é porque têm um problema. Embora há pessoas que explicam o problema que têm para querer ganhar qualquer coisa na lotaria. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas vão muito aflitas e tal. Pois também o meu emprego não está a dar resultado, porque não sei o quê, porque o dinheiro falta-me em casa, porque assim, porque assado. Quer dizer, o cerne da questão do problema não está a ser objetivamente abordado. Se fosse assim, eu não tinha problemas nenhuns, que o plano espiritual deixávamos já aqui o Euromilhões e eu ganhava tudo. Mas pode fazer isso? Pode. É permitido ao plano espiritual superior que isso aconteça? É permitido. Só que, se permitir para eu me perder, andar aí na Borga, boa vai ela, e fazer uma volta ao mundo e divertir-me, não é permitido. Mas como é que eles sabem? Eu não digo nada, eles não sabem. Eles sabem. Deus sabe tudo. Eu posso dizer assim, meu Deus, sabe lá a lotaria que eu vou fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu falo-me lembrar uma vez um amigo que dizia assim, tinha um prédio para vender. Eu, se vender o prédio, 50% dou à associação. Bem, já lá vão 25 anos. Já vendeu o prédio há 24. É uma conversa de chacha, quer dizer, eu faço, meu Deus, eu faço. Mas Deus sabe o que é que a gente faz. E a maior parte não faz nada. Essa é que é a grande verdade. Portanto, é muito importante que nós percebamos os meandros do que é vida espiritual. Que os espíritos vieram codificá-lo, ou vieram transmitir para ser codificado por Allan Kardec, de uma forma objetiva, para a gente aprender o que é que aquilo quer dizer. Não é o que nos convém. Não é o que nos convém. Se for eu a fazer, isto não é pecado. Se forem os outros, é. Não. É pecado, é erro. Seja quem for que o cometa, é erro. A gradação do erro é que pode ser diversa. Porque se eu cometer um erro e a pessoa levar um choque, é uma coisa. Se eu cometer um erro e a pessoa se suicidar, é outra. Não é? Portanto, é preciso que a gente perceba. Atendimento fraterno. Estamos a falar de atendimento espiritual. Logo de início, quando a pessoa vai à sala conversar com uma das pessoas que lá está, é um atendimento fraterno. Não é mais nada. Não é um sítio onde a pessoa que está a atender vai assim, eu vejo isto, eu vejo aquilo, eu vejo nada. A pessoa vai a essas mulherzinhas, elas começam a contar coisas da nossa vida. Ela descobriu. Quem é que disse à pessoa as coisas da nossa vida? Não são espíritos de luz. Não são. São os espíritos que acompanham a pessoa. E espíritos inferiores que a perseguem e que vão dizer, dão-lhe descobrir a careca. A pessoa fica assim, poxa, como é que sabia se eu não disse nada? Como é que não sei o quê? Não é um atendimento fraterno. Eu vou fazer um atendimento fraterno apontando os defeitos que a pessoa tem, sem cuidar de apontar o defeito e ver o que é que está a apontar para mim. Não é? Não, eu não faço assim, que eu aponto assim. Não, a gente aponta. É 3 para trás e 1,5 para a frente. A gente não pode acusar ninguém, seja o que for. Mas a pessoa erra e quer continuar a errar. O problema é dela.
Mas nós não temos que nos meter nisso agora. A gente tem que dizer, fazer isto é errado, fazer aquilo é errado, fazer o outro é errado, tem estas consequências. E a melhor forma, da maior parte das vezes, a pessoa se aperceber disso é ver diretamente os espíritos que às vezes a gente conheceu, o que estão a sofrer por causa de terem sido aquilo que foram. Isso é o maior aprendizado. E os espíritos dizem que às vezes a gente aprende muito mais com um espírito sofredor que se comunica do que com um guia que vem dar uma mensagem. São eles que dizem isso. Porque as dores que batem à porta de um espírito, a gente ouve e diz assim, alto que eu também faço. Alto que eu também sou assim. Alto que eu também prejudico os outros, a família, etc. Então deixa-me cuidar, senão vou passar pelo mesmo. Se eu mandar as pessoas para casa à espera que vão ser tratadas, nem estão abertas para isso, nem fazem oração e nem veem o que se passa no mundo espiritual e que se identifica nas salas de trabalho mediúnico. E que ninguém pensa ir à sala de trabalho mediúnico para saber disto, ou saber daquilo, ou saber daquilo, ou saber do outro. E há coisas passadas comigo de doenças que só soube em cima da hora. Embora dissessem assim, está a ver aqui a mão, aqui está um encontro de duas linhas, que não sei o quê, aqui nesta altura vai ter um problema. E qual é esta altura? Quando é que é esta altura? Vai ter um problema. Mas naturalmente. Qual é o tipo de problema? As pessoas deitam-se a adivinhar. Às vezes é como as cartas, ou como os búzios, não sei o quê. Às vezes são intuições, são inspirações que muitas vezes não têm um fim positivo. Então, o atendimento fraterno é fundamentalmente ouvir a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem que desabafar. A pessoa tem que contar, tem que partilhar aquilo que lhe vai na alma. Naturalmente, quando a gente diz que depois tem tratamento espiritual desta maneira, seja porque já vamos ver, ou daquela, é porque a pessoa tem o quê? Acompanhamento espiritual que agrava a situação ou que faz sofrer. Faz sofrer. Portanto, não é de pôr de lado esta ideia que é peregrina. Quando a pessoa vai, desabafa e se é marcado o trabalho espiritual, é porque há uma intervenção na vida de cada um do plano espiritual e de espíritos ou sofredores ou perseguidores. Porque nós não somos santos. Tínhamos aí essa ideia, nós vimos à Terra com erros. Por isso nós aprendemos na Igreja que é o pecado que dá origem à vida. Nunca ninguém explica isso. Pecado original. Mas quem é que o pecado é original? É o pecado que dá origem à vida. Portanto, a nossa vida foi originada pelo nosso erro. E a ciência hoje está a provar que é possível regredirmos a nossa memória, recuarmos a nossa memória e ir saber não os aspectos diretos, este caso, aquele caso, mas o que foi no âmbito geral o nosso procedimento. Se as consequências são duras, são dolorosas, o nosso procedimento provocou a dor. A nós ou ao próximo. Portanto, é isso que a gente tem que logo entender nesse atendimento fraterno. É claro que nós somos perfeitos a fazer este atendimento. Não somos. Tiremos daí essa ilusão. Os companheiros que estão nas salas a falar com as pessoas, a preencher a ficha, etc., não têm que saber tudo. Têm que saber alguma coisa, naturalmente, a propósito dos aflitos que precisam de consolo nas suas aflições. E todos somos aflitos. Então, este atendimento fraterno é, por assim dizer, o primeiro ponto, corre no lado contrário, é o primeiro ponto do tratamento espiritual. Assim, trabalho mediúnico, o que é que isto tem a ver? Porque o trabalho mediúnico é um trabalho de consolo. Médium é toda a pessoa que tenta em qualquer grau a presença dos espíritos. Não é preciso que incorpore e faça para algumas coisas, não. Pode ser por intuição, pode ser por inspiração, pode ser por orientação mental. Que é outra coisa que a gente precisa saber, é que os espíritos não entram no corpo de ninguém. Agora, podem dominar, como se fosse uma hipnose, podem dominar mentalmente as pessoas? Podem. E fazem-no frequentemente. Depois do passe, o que é o passe? Passe. Passe é qualquer coisa que se passa, que se transmite. Podemos dizer que quando nós vamos tomar soro na veia ou sangue na veia, é um passe, é uma passagem, é uma transferência.
de energia, naturalmente física, o sangue, o soro, etc., que dá vitalidade ao corpo físico. Mas há também a transmissão de energia que dá vitalidade ao físico e ao espiritual, porque há uma ligação trina, espírito, corpo espiritual e corpo físico. Quando o meu corpo está melhor, eu sinto-me melhor. Quando eu estou mal, transmito ao corpo o mal-estar. É uma relação nos dois sentidos. A doença do corpo físico, a dor, pode desaustionar-nos a mente, isto é, o espírito, e nós ficamos com aquela preocupação, nunca mais passa, não acertam com a minha doença, mas não sei o quê, e vou agravando. Mas podem sugerir, não vai passar, não vai passar. Mentalmente, quem pensa, nós às vezes pensamos que somos nós a pensar e não somos. Estamos a sugerir esse desânimo, esse desinteresse pela luta da vida. A gente tem que lutar. Mas temos problemas físicos? Com certeza que temos problemas físicos. Temos problemas físicos. E agora vamos deitar a cabeça debaixo d'água como um macaco. Um macaco não deita a cabeça debaixo d'água, não tem ilusão. Isto é uma trapacice que nos passaram. Não há nenhum animal que não lute pela vida. Não há nenhum. Então, e nós, que temos consciência e temos razão, então não vamos lutar pela vida? Temos que lutar. Estou aqui com uma dor de cotovelo. Então é porque bateu com o cotovelo em alguma esquina. Não bati nada. Então porque aí há pardal. A figueira que não tinha figos, que nunca mais dês fruto de ti. Disse Jesus. Jesus é um mau, porque foi amaldiçoar a figueira. Aliás, os apóstolos disseram, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou. Que lição devemos tirar disso? Já tenho dito, é que o pensamento pode matar. É uma prova disso. A figueira é uma figueira, mesmo figueira, vai morrer de qualquer maneira. Agora, o que Jesus quis demonstrar é que o pensamento pode matar. A inveja, o ciúme, o ódio, a raiva, o rancor podem matar. E diz lá o decálogo que a gente aprovou e abraçou. Não matar ou causar outro dano, no corpo ou na alma. Assim é o próximo. Isto diz tudo. Para a precaução que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Não fazer mal por pensamentos, palavras e obras. Era o que dizia Moisés e que nós aprendemos na igreja. Porém, eu vos digo, fazei aos outros o que gostarias que os outros fizessem. É fazer o bem por pensamentos, por palavras e por obras. Essa que é a grande realidade. Então o passo é uma passagem de quem tem energia para quem não tem. De quem tem a força do amor para quem não tem. A força, a energia, muita gente transmite energia por toda a parte. Não é? Há sindicato de passistas em Inglaterra, há sindicato de passistas, não é? Na Itália. A pessoa que quer um passo no hospital chama. E no fim do passo, X. Mas Jesus falou a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos uma força que é dar de graça o que de graça se recebe, sem interesse. Quando nós fizemos a pomadinha Chico Xavier, aquela magnetização daquela substância que vem dentro dos potinhos foi feita com a intenção de agradar a quem? A quem? Quando nós fizemos o trabalho, nós não sabemos para quem é que vai cada potinho daqueles. Não fazemos a mínima ideia. Então é uma doação desinteressada. Se for amigo, dou mais. Se não for amigo, dou menos. Se for uma pessoa importante da sociedade, deixa-me lá dar mais. Mas se for um miserável de um tugúrio qualquer, deixa lá menos. Não, foi feito para toda a gente. Igual. Sem saber para quem. Saber fazer o bem sem olhar a quem. É essa ideia que tem que ser tomada por nós. É uma ocasião no Brasil, foi um passo lá no centro espírita. Calhou-me, em sortes, digamos assim, uma senhora de 90 e tantos anos a dar um passo. Nessa altura eu tinha menos, não digo que idade tenho hoje, não vale a pena ninguém saber. Depois começam a roer na coisa, tem muito bom aspecto e tal. Mas tinha menos de 20 anos que tem hoje. E eu olhei e digo assim, meu Deus, fisicamente eu tenho mais energia do que ela. Espiritualmente não tenho certeza. Então vamos partilhar. Quer dizer, pensei mentalmente, não disse nada. E disse, Senhor, pois aquilo que eu tenho fisicamente que possa ajudá-la, eu cedo. Aquilo que ela tem espiritualmente que eu não tenho, ela cede-me e partilhamos os dois.
Porque fisicamente não tinha, 92 anos, estava quase esgotada fisicamente, mas espiritualmente tinha, se calhar, tinha de certeza, muito mais do que eu tinha. Muito mais. É uma transfusão de energia dela para mim e uma transfusão de ectoplasma de mim para ela. Porque o ectoplasma é uma parte das células que pode curar. Quando Jesus impunha a mão ao cego de nascença, impunha a mão ao paralítico, impunha a mão... Era ectoplasma que lançava mais a energia espiritual que ele irradiava. É 2 em 1, só que nós não temos bem isso, não é? Nós não temos, estamos muitíssimo longe de milénios de distância. Então é necessário que nós percebamos tudo isto. Eu se não for à sala não fico bem. Porque sou ignorante. Desculpem lá, não estou a querer atingir ninguém. Porque para equilíbrio físico e mental, a energia que a gente recebe no passe magnético, físico, espiritual, é que a gente necessita. Mas a sala, o trabalho mediúnico e tal, é importante para a gente constatar essa realidade. Os espíritos influenciam a nossa vida. A resposta que é dada a esta pergunta a Kardec, os espíritos dizem, de ordinário comandamos. Está na codificação. De ordinário, podem os espíritos influenciar na nossa vida? E a resposta é, de ordinário, normalmente comandam. Não, ninguém comanda. E a gente às vezes vê pessoas que estão ali e parecem uns cordeirinhos. Fazem o que eles querem, fazem o que eles querem, fazem o que eles querem. Também há uns cordeirinhos que fazem o que as mulheres querem. E também há umas cordeirinhas que fazem o que os maridos querem. Pronto. Mas é assim, somos espíritos. Somos espíritos todos, encarnados, outros desencarnados. Portanto, o passe é outro. Depois, trabalho mediúnico. Quer dizer, atendimento fraterno, o passe, que aqui já viram todos, que é o passe. O que é o passe? É uma passagem. Para onde é que entra o passe? Para onde é que entra a energia? Para onde é que entra a energia? O sangue, o soro e essas coisas todas. Para onde é que entra? Entra pelas veias. Então, as veias são entradas para aquilo que é a substância física, material, que nos ajuda a equilibrar o organismo físico. Então, espiritualmente, também há entradas. Também há entradas. Quando se trata de fazer o passe magnético, não é à balda. Não é agora comer azeitonas, mascar chicletes ou termossos, e agora... Isto é a conversa, não é? Não, isto não tem... Agora, tem toda uma metodologia. Por onde entram essas energias, vamos limpar como quem vai fazer uma transfusão de sangue limpa a veia com um desinfetante qualquer para que não seja misturado naquilo que vai ser lançado através da agulha, para que não sejam misturados vírus. E mesmo assim, às vezes... Agora é mais fácil, não é? Que dão logo antibiótico, dão logo analgésico, tudo ao mesmo tempo, que, não é? Se não for de uma maneira, é da outra. Eu ia perguntar, tem dor? Não. Não tem dor? Não. Então, não tem dor? Não. Como é que eu ia ter dor se estão-me a dar um analgésico? Estão-me a dar um analgésico, não posso ter dor. Se não me dessem um analgésico e eu dissesse que não tinha dor, aí é que já... Não é? E é verdade, por exemplo, no meu caso, chegou à noite não quero. Não, perdão. De manhã não quero. Não quero, não. Então, não quero. À noite, assim, para dormir melhor, deem lá um analgésico. Mas, normalmente, as pessoas recebem logo analgésico pela veia, recebem logo de qualquer maneira, ou antibiótico para evitar as infecções antes, não é depois. Então, é necessário que nós percebamos, é necessário limpar, a fase inicial do passe, quando se faz a libertação de zonas de entrada, aqui e no sexo. São zonas de libertação, limpar a poeira magnética negativa que está obstruindo essas entradas. Depois de fazer essa, que é rápido, a transmissão de energia. Pensamento em Deus, colaboração dos espíritos e dar energia, entrando pelos sítios que já foram previamente limpos. Previamente limpos. É claro que, como tudo, não é? A pessoa chega ali e começa a discutir com o marido ou com a esposa, não sei o que, não vai um pé de vento desgraçado, chega à casa, parte tudo, acabou, está tudo estragado. Está tudo estragado. Então tem que haver uma contenção na nossa conduta, no nosso comportamento. Então vamos ver agora o que é o trabalho mediúnico, não é?
Sala mediúnica. Vamos ver aqui, por exemplo. Não é? A mesa pode ser assim, pode ser assado. Antigamente tinha que ser redonda e tal. Não, a forma da mesa não interessa. Interessa a forma do pensamento. Nós participamos há anos numas reuniões do racionalismo cristão. E o racionalismo cristão era curioso, porque tinha uma mesa em forma de ferradura, com a abertura na coisa da ferradura. Depois tinha um homem, não podia ser homem, mulher, homem, tinha que ser homem, mulher. Porquê? Porque os homens são fortes e as mulheres são fracas. E então, aquela coisa. A corrente tinha que ser fechada por um homem e tinha que ser aberta por um homem. A corrente era aberta aonde? Era aberta na ferradura. Não é? Porque depois faziam aquela corrente de mãos dadas e os espíritos saíam disparados pela abertura da ferradura e iam lá para não sei de onde. Como normalmente estavam voltados para o Oriente, não é? O chefe da fila, portanto a ferradura era assim, e para lá era o Oriente, direção a Jerusalém, e aí vão os espíritos todos mandados lá para Jerusalém. São coisas, teorias que não têm cabimento, que não têm... mas eu faço como eu quiser. Sem dúvida, a gente tem que respeitar. E o tempo que eu frequentei, que participei nessas reuniões, aceitei plenamente. Porque é que há de ser homem e mulher, e não há de ser homem, mulher. Porque as mulheres são fracas. E quantos homens há fracos? Nem conseguem concentrar-se, nem conseguem fazer nada. Quantos? Esse paternalismo, esse machismo, isso não foi Jesus que ensinou. Jesus teve a companhia das mulheres no Gólgota e apresentou-se a elas primeiro que aos homens. Pronto, e os homens que calemos bem calados, que é melhor para não dizer asneiras. E as mulheres cuidem-se também, que à próxima vem como homens, que é para ver como é que é. E há muita gente aí que veio ao contrário e agora enroem os dentes todos, mas pronto, só estão a receber de volta aquilo que fizeram. Ou melhor, só estamos a receber de volta aquilo que nós fizemos. Então há aqui na mesa uma luz que não está sem luz, a conversa já está... Mas temos ali, à volta da mesa, médios, doutrinadores, esteios e, presumivelmente, o dirigente, que pode ser aquele senhor que está lá de óculos ao fundo. Mas à volta, vejam, junto de cada um estão espíritos, supostamente guias. Essa coisa dos guias, o que é? São guias de trabalho, porque a pessoa que não trabalha não tem guia. Mas a pessoa que ora trabalha, não trabalha, ora trabalha, não trabalha, ora trabalha, não trabalha, não tem guia nenhum. Tem lá um espírito que vai passando o tempo, vai treinando. Porque a gente não trabalha, precisa de guia para quê? Para que é que precisa de guia? Mas os guias têm obrigação? Não têm obrigação nenhuma, eles não podem parar na sua evolução. Se nós quisermos evoluir, eles podem evoluir connosco. Se nós não quisermos evoluir, eles têm que evoluir do outro lado e vão embora. Nós assistimos aqui há muitos anos, no início do nosso compromisso espiritual, assistimos uma sala, que era uma reunião que era assim. Também era em ferradura à mesa. O dirigente. Ora, os nossos irmãos médios deem a sua mensagem. E lá vinha o médium lá recebia e tal, não sei o quê, e tal. Vá lá, despachos que nós temos mais que fazer, dizia o dirigente. Coitados, eles nem tinham tempo para dizer, ele chama, pumba, calava logo, porque já há mais que fazer. Os espíritos agora alinham nessa conversa. Isto é treta. Isto é conversa, não assim. Estão em paridade connosco, às vezes estão mais à frente em evolução do que nós. Eles veem mais sem óculos do que nós todos, com 2 pares ou 4 pares de óculos. Eles estão a ver tudo. Estão a ver o que fazemos, o que deixamos de fazer. Andam sempre atrás de nós a ver o que a gente faz. Não estão mais para isso, não estão com essa conversa. Agora, eles sabem o que é que a gente pensa, o que é que a gente sente, qual é a nossa intenção. Eles sentem. Vão descobrir a careca? Não vão. Porque os espíritos de luz não se metem nessa história. Então, há vários ali à volta da mesa, médiuns. Há os que doutrinam os espíritos e há os que fazem suporte à corrente. Isto é, eu não devo, por exemplo, um atendimento fraterno com uma pessoa, não é seguro que a pessoa comece a dar opiniões sobre espiritualmente o que é que se passa. Porque a pessoa pode ser mal intuída e aconselhar o paciente, o utente, sei lá como a gente quiser chamar, aconselhar erradamente. Então, para fazer um tratamento deste, tem que ser em grupo. Não pode ser individual. Não pode ser individual. Se for individual, é só diálogo, é só esclarecimento, é só orientação doutrinária e dentro daquilo que é a doutrina. Não vai agora, eu vejo, eu estou a ver, eu estou a deixar de ver, isso é mentira.
É mentira porque a gente não vê aquilo que quer. Às vezes só vê aquilo que... Nós tínhamos uma médium que conhecemos que dizia-me assim, olha, eu sei tudo. Eu não disse nada para não ser, coitada, a senhora... Não pensei assim, és uma aldrabona. É uma mentirosa, sabes tudo, não sabes nada. E eu estava a testar o quê? Ela ia-me dizer, sei, você está a dizer que eu não sei de nada? Eu sei. Não é? Porque quando eu não sei, dizem-me, é mentira. Pensei. E ela continuou naquelas coisas e tal, provando à sociedade que era mentira mesmo. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E verdadeiramente, quando a gente pensa que sabe tudo, não sabe nada. Ou sabe muito pouco. Então, a sala mediúnica tem realmente o grupo de trabalho que está à volta da mesa. Tem o dirigente, não é? Tem o médium. Mas um grupo sem médiums pode fazer trabalho espiritual? Pode. Pode fazer. Não um trabalho mediúnico, porque, por suposto, tem que haver médiums em atividades. Se não houver médiums, não há comunicações dos espíritos. Se não houver comunicação dos espíritos, não há trabalho mediúnico. Mas eu posso dar um passo e é um trabalho mediúnico, porque eu estou a servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu estou a servir de canal de passagem da energia deles misturada com a minha para transmitir à pessoa que recebe. E é o que passa no passo que aqui as pessoas recebem. Sempre que a pessoa, o passista, está a dar, até pode nem estar bem, mas se a pessoa merece, o mundo espiritual canaliza através, busca algumas vibrações físicas e transmite à pessoa. Se a gente compreender que isso é positivo. Agora, se eu vou para aquela predisposição, isto não vale nada, eu quero ir à sala porque não fico bem, é que não recebe mesmo. E não sejamos, enfim, quer dizer, ignorantes nessa matéria. Não, eu vou à sala e fico melhor. Se a gente não merecer, não há nenhuma entidade que se manifeste dos médiuns, nossa, não há. Isto é escusado. Porque então isto era uma farsa. Tanto fazia a pessoa merecer como não merecer, tinha sempre. Não é, não tem sempre. E muitas vezes há outras entidades que são ajudadas de pessoas que foram embora, mas que merecem ser ajudadas. Portanto, a sala mediúnica, o médium é para receber o quê? As entidades que andam connosco. Mas é sempre não, porque a gente não merecer, vão receber entidades de outras pessoas que até prescindiram muitas vezes do seu trabalho para ceder o lugar a outro. Porque, naturalmente, merecem, não é? Naturalmente merecem. Quem anda só à busca de passar todos os outros, não é? Por exemplo, há pessoas que chegam aqui mais tarde, não é? Vêm aqui, marcam a passagem e tal. E depois vão embora para casa, depois fazem uma ginástica e tal, chegam tarde e coisa e vão à frente. Olha, eu quero dizer que não recebem nada. É escusado, é uma ilusão. Não, porque nós podemos não andar à cata das faltas, das aldrabices, mas o mundo espiritual não está a dormir. Quando a pessoa faz uma cena dessas, não é? Quando for à sala, é neutro. Mas a pessoa ainda melhora um bocadinho porque vê os espíritos a manifestar, não sabe se são dela, se não são dela, não é? Já nos enganou. Por exemplo, há pessoas que com crianças, inscreveram-se com crianças, depois vêm com crianças, às vezes chegam aqui para serem entendidas, não têm crianças nenhumas. Deixaram-nos em casa. Mas como sabem que as crianças são atendidas à frente, não é? Então vão a pensar, já enganei este. Não recebem nada. Agora a gente vai começar a perguntar para as crianças. Porque podem ter sido raptadas. Vejam um crime. Quer dizer, a pessoa chega ali, tem criança, é chamado, não sei o que é com criança. Então a criança foi raptada, temos que ir a correr à polícia. Então a gente tem que ter consciência de que o trabalho é um trabalho conjunto dos encarnados e dos desencarnados. E vou dizer outra coisa que é muito importante que se saiba. Muitas vezes os médiuns de uma determinada sala não têm as características que são necessárias para receber determinadas entidades. E como é um trabalho conjunto dos 10 grupos que trabalham em simultâneo, às vezes há entidades que são levadas a outras salas, a outros médiuns mais capacitados, entre aspas, para aquela situação. Portanto, é um trabalho conjunto. Doutrinador. Nós fazemos aqui um misto. Como é um trabalho de conjunto, às vezes pode haver falta de esteios de um lado, mas há esteios do outro e há uma corrente que é conjunta, que é coletiva. Kardec dizia que os grupos devem ser pequenos e vários.
E houve quem extrapolasse essa coisa para centros. Os centros devem ser muitos e pequenos. Mas não é isso que Kardec pôs lá escrito, que está escrito. Porquê grupos pequenos? Porque um grupo grande, por exemplo, um grupo deste assim, ali diz um, diz mal deste, o outro diz mal daquele, o outro critica este, o outro critica aquele. No meio de muita gente é difícil saber quem. Se o grupo é pequeno, as pessoas têm que cuidar porque tudo se vai saber. Aliás, Kardec dizia, e quando isso acontecer, a pessoa é chamada a atenção. Na segunda repetição do ato, está lá escrito, irradiado. Irradiado. Portanto, os grupos devem ser pequenos, depois completava, e devem ter uma coordenação. Quer dizer, tem que haver, é um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali, tem que haver quem coordene o trabalho destes grupos. Não foi centros que ele falou, foi grupos. Então um centro pode ter vários grupos, deve ter, porque se forem muito grandes é muito difícil saber quem anda a minar o trabalho espiritual. Se o grupo for pequeno, as pessoas cuidam-se, porque tudo se sabe. É? Tudo se sabe. Nós sabemos de uma pessoa que foi à Inglaterra dizer mal de um orador qualquer. Não é? Daquelas 10 pessoas a quem a pessoa disse mal, 7 eram amigos do orador. Passado 24 horas, o orador sabia tudo. Tudo se sabe. Então é necessário perceber que este doutrinador é para quê? É para doutrinar os espíritos, esclarecer com base no Evangelho, explicar os seus problemas, dar as suas orientações de esperança, de consolo. É o papel do doutrinador. Depois temos o esteio, que pode ser também em alternância. O esteio doutrinador e o doutrinador esteio e por aí fora vice-versa. Então, é necessário perceber isto. É assim, o que é perturbação espiritual? Aqui esta imagem é feliz. Porque estão aqui várias mãos que significam a intervenção de várias entidades. Quando o endemoniado gadareno desceu das furnas, quem és tu, Jesus de Nazaré? E Jesus diz, tu quem és? Jesus não respondeu, olha, eu sou Jesus de Nazaré, nasci no dia 25 de dezembro de não sei quê e tenho 30 não sei quantos anos. Não sei nada disso. E tu quem és? É quase como a gente diz assim, prova-me que Deus existe. Não, prova tu que Deus não existe. A gente fica assim, e agora? Estou aflito que eu não sei como é que é de provar. Mas se a maioria acredita que Deus existe, porque é que uma minoria deve exigir que a maioria diga que Deus existe? A minoria é que tem de dizer, não existe por isto, isto, aquilo, aquilo, outro. Nós temos sempre a mania de alterar estas circunstâncias. E tu quem és? Eu sou legião. Ele não aprendeu. Os religiosos, os gente religiosa, não explicam isto. Eu sou legião, porquê? Porque ele era o porta-voz de um grupo tão vasto de espíritos que, segundo dizem os textos, mergulharam nos porcos e fizeram-nos cair no mar. E dizem os textos, eram mais de 2.000 porcos, porque eram vários rebanhos que pastavam naquela região. De tal maneira que isso fez com que perseguissem Jesus e o expulsassem daquela terra. Então, os espíritos que andam connosco é um, são dois, não sei o quê, são vários, às vezes fazem escala para perturbar. Porque é aquela coisa, ajudas-me agora que eu depois ajudo-te a ti. Juntar forças para conduzir a perturbação mais longe. Então, a perturbação espiritual é isso mesmo, é a ação das entidades. São espíritos bons que nos perturbam? Não são espíritos bons. Se a perturbam, não são bons, porque uma boa árvore dá maus frutos. Não são bons. Ai, mas são maus, podem ser só ignorantes, podem ser só sofredores, podem ser só doentes que não sabem o que aconteceu, que não sabem que morreram. E é esta questão que nós temos que destrinçar. Quando há sofredores que nos envolvem, não são chefes. Quando se trata de fazer um trabalho de desobsessão, é um trabalho para chegar ao obsessor, que é o chefe da orquestra, que é o chefe do grupo, que é o comandante da legião, e eles não se expõem a vir diretamente ao médico, quebram a sua energia. Então são sofredores, são ignorantes, às vezes familiares nossos. Às vezes familiares nossos. E, portanto, nós temos que ter a noção de que vêm uns, e temos que ter a noção de que precisamos de resguardar a nossa conduta, porque nós, às vezes, deixamos uma dúzia e apanhamos 2 dúzias. Às vezes a gente deixa 3 ou 4 que foram esclarecidos, chega lá fora, já vai a discutir, já vai a chamar outros.
Chega a casa e já vai a pintar a macaca. A gente não pode fazer hoje aquilo que precisa que só fez feito amanhã. Eu estou com uma vontade de discutir, mas não vou. Mas não vou discutir, mas não vou arreliar, mas não vou aguentar. É deixar para amanhã o que não devemos fazer hoje. E isso é muito importante, porque há pessoas que é tudo inócuo. Vão ali, vão melhor, chegam lá fora, estão outra vez no lixo. É tomar banho que vem do lamaçal e ir outra vez para o lamaçal. É tudo isso. Então, quem são essas entidades? Isto é que a gente precisa de saber. São espíritos que têm a ver com o nosso passado, sim. Às vezes são os que ajudam. Porque esses espíritos que são os obsessores arrebanham este e mais aquilo e atiram-nos para cima. Atiram para cima de nós para fazer um trabalho de perturbação. Perturbação. Então, todos nós somos perturbados espiritualmente. Podemos deixar ou não deixar. A gente pode reagir ou deixar que eles amassem mais a gente. Mas a gente reagir, aprender e dizer assim, não faço. E não faço. E começar a lutar contra isso, eles vão perder a força. Se a gente não fizer nada, não pode estar à espera da muleta que nos há de sempre libertar quando a gente precisa. Então temos que saber que a maior parte tem a ver connosco ou com os nossos familiares. Às vezes as crianças não choram, não dormem, mas não sei o quê, mas é para nos atingir a nós. Eu não me lembro de nada absolutamente de ter dado más noites à minha mãe ou ter dado más noites à minha mãe. Ninguém se lembra. Às vezes eles dizem, possa que esta criança, este miúdo foi assim, foi assim. Mas não lembra, porque é para atingi-los a eles. Usam das crianças para atingir os pais. Às vezes reagem mal. Ou fogem do quarto cheios de medo para ir se meter na cama dos pais. Porquê a perseguição? Por causa daquilo que a gente lhes fez. Nós não somos as vítimas. Assumamos essa realidade. Nós fomos os carrascos e as nossas vítimas estão de volta para se vingarem. Então a gente tem que usar um estratagema para os convencer que não ganham nada com isso, antes pelo contrário, doutrinação. Usando aquilo que Jesus deixou como consolo para ir ao encontro do consolo desses desesperados que às vezes estão desesperados porque foi tanto o sofrimento que a gente provocou, mas tanto que não deu para eles perdoarem. E também não são espíritos evoluídos para chegarem a esse ponto de nos perdoarem. Portanto, há sempre uma relação entre aquilo que nós fizemos e o que estamos a receber. Como fizeres, acharás. A cada um segundo as suas obras. Foi Jesus que ensinou. E nós não podemos sair daqui. Eu não invento nada, eu não descobri nada. Está escrito no Evangelho. Todas as orientações estão escritas no Evangelho. E nós só temos que perceber aquilo que Jesus quis dizer e passar como esperança ou como consolo daqueles que sofrem. Essa é que é a grande realidade. Então, que tipo de doenças de perturbação espiritual? Lá, vamos pedir desculpa, começamos um bocadinho mais tarde, vamos acabar também um bocadinho mais tarde. Obsessão simples, aquilo que os médicos chamam normalmente de neurose. E às vezes esta coisa diz assim, poxa, este livro não deve estar aqui, deve estar ali. Neurose. Neurose. Ou a pessoa entrar na sala e ver a carpete dobrada. Tem que lá ir corrigir a carpete. Neurose. Mas se eu, à entrada, posso assim, tenho que ver se a carpete está à direita, tenho que ver se o quadro está a coisa, tenho que ver não sei o quê, tenho que entrar com o pé direito, tenho que fazer aquilo. Psicose, dizem os médicos. Então o que é esta solução simples ou a neurose? É quando estas coisas começam a entrar na nossa cachimónia. Aquela cadeira está torcida, tem que endireitar. Obsessão simples. Porque é um problema do espírito. Psique é espírito em grego. Não é mais nada. Ou alma. É isto. Então sou eu que magico. Ai, que é uma vergonha. O que é que vão dizer? E mais assim, mais assado. Quando aquilo já é, digamos assim, sistemático, deixa lá ver o que é que está mal, deixa lá ver o que é que está errado, deixa lá ver não sei o quê, entra num processo de psicose que às vezes se torna uma mania. E dizem os médicos, psicose maníaco-depressiva, porque provoca uma depressão em nós. A gente começa a andar com aquilo e anda em baixo, abre a guarda para que usem isto, mais aquilo, mais aquilo. Diz a doutrina espírita, obsessão, por fascinação. Isto é,
Negativa ou positiva? Eu não sou capaz de fazer nada, eu já não faço nada. Ou eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou este, eu sou aquele outro. Não é? Ou é uma fascinação para baixo ou para cima, obsessão. Quando isto vira uma situação hipnótica, que eu já não consigo coordenar ideias, ora estou bem, ora estou mal. Isso é, não é dupla... Digam? É dois polos, não é? É o bipolar. Ou está o polo voltado para ali, ou está o polo voltado para lá. Dizemos nós, ou a pessoa está normal, ela, ou começa a não ser ela, é o outro. É claro que em termos de psique, não sei quantos, só pode ser bipolar. Em termos de Fernando Pessoa, é uma não sei quantos polar. Porque depois de dizerem que ela era tetrapolar, que recebia 4, ou melhor, não era tetrapolar, era uma pessoa extraordinária que inventou 4 personalidades, chega-se à conclusão que agora já são centenas de personalidades que ele inventou. Só porque teve o prurido de não considerar que era médium. Médium. E que recebia entidades de vários quadrantes culturais e de vários quadrantes sociais. Vários, que ditavam mensagens todas diferentes. Agora descobriram no baú que ele deixou centenas, não de heterónimos, porque ele não heterónimo nenhum, ele é médium, conforme ele escreveu e disse. Então, como é que seria, em termos de polaridade, este homem? Com tantas centenas de polos diferentes. Mas a medicina psiquiátrica, ou os tais da psicologia, os psicólogos, dizem que é isto ou que é aquilo. Pois podem dizer à vontade, porque não tratam daquilo que é o espírito. Daquilo que é de Deus, tratam daquilo que aparentemente é dos homens. Então é necessário perceber que em termos de doutrina espírita, ou é opção simples, ou é obsessão, ou é subjugação, que em algumas circunstâncias se diz possessão. Até se dizia possessão demoníaca. Quer dizer, é uma subjugação pelas forças das trevas. Não há espírito de luz que subjugue ninguém. Não há. Porque nós temos livre-arbítrio e não podem condicionar o nosso livre-arbítrio. Há espíritos das trevas, e esses condicionam por interesses escusos. Então é esta questão que é necessário nós entendermos para percebermos melhor a questão. Incorporação. Eu sou médium de incorporação. Não há incorporação. Porque incorporação, em bom português, quer dizer que o prefixo in, é dentro de. E não há nenhum espírito, nem nós, que entre no nosso corpo. Não há. Ao considerar-se fechar a morada, fechar o cofre, fechar essas conversas todas, é porque era preciso impedir que o espírito entrasse dentro do corpo. Isso é mentira. Kardec chamou médiuns de psicofonia. Fala psíquica. Mas ele disse uma palavra muito mais compreensível. Falantes. Médiuns falantes. Se fosse na mão, e depois médiuns escreventes, para ver aquela coisa da atualização. Psicografia. Está errado? Não, é uma escrita do espírito. Porque psique é espírito. Agora, a forma como nós aparcamos as palavras psique, psicologia, é uma. A forma como a medicina, de uma forma geral, ou os psicólogos designam é outra. Há tempos perguntavam a uma psicóloga, então o que é psique? Ela começou com uma grande retórica, mas e tal, e não sei o quê. E uma jovem, que já tinha vindo ao centro e tal, disse assim, é a alma ou espírito. Ela gaguejou, a psicóloga. Bom, e tal, e até hoje não entendeu isso. Se psique é alma ou espírito, como é que se pode, digamos assim, praticar essa área sem perceber que a conversa é para o espírito, não é para o corpo. O corpo não houve conversa nenhuma. Houve, porque é pelos ouvidos. Mas quem interpreta é o espírito. Nós, espíritos, é que interpretamos aquilo que a gente ouve. Depois, então, incorporação, a doutrinação e, naturalmente, a libertação. Quando é que surge a libertação? Quando o espírito estiver consciente do caminho que deve seguir. Quando o espírito estiver consciente de que está errado e que deve corrigir o seu percurso. E quando o encarnado perceber a justiça que existe nesta intervenção do mundo espiritual. É claro que é que os pacientes devem, para terminar, devem fazer quando vão à sala mediúnica, estar, não a saber o que é que vão dizer de novidades, que vai sair da lotaria, que vai ter um noivo bonito, que vai ter assim, que vai ter assim.
Eu assisti a uma reunião aqui há muitos anos, quase há 40 anos, que era com o OIDJA, eram as letras do alfabeto, eram os números do sim e o não. E era um grupo mediúnico, em Coimbra, tinha aquela coisa toda estendida em cima da mesa, e um perguntava, quantos anos é que eu não sei o que e tal? Há 700 e tal anos. Depois começaram todos a perguntar, é tudo há 700 e tal anos. E eu digo assim, poça, vou perguntar também. E eu já não era há 700 e tal anos. É claro que aquela conversa, sem qualquer sumo, espremia-se tudo, não dava nada. A certa altura, a minha sogra estava presente, era médium, levantou-se assim, era pequenita, mas era brava. Não é? O raio da mulher não era para brincadeiras. Chegou ali ao meio da mesa, afastou lá 2 pessoas e deu um murro na mesa. Basta! Até agora, quantas pessoas vocês ajudaram? Acabou a reunião. Porque dá aso. O outro jovem dizia assim, a jovem, para agradar o namorado. Olha, de quem é que eu gosto mesmo a sério? É deste ou é do outro? Estava à espera que a mesa dissesse, é deste. E a mesa disse, é do outro. E acabou ali o namoro. Mas quem disse isso foi um espírito de luz esclarecido. Não foi. Não foi. Mesmo que fosse verdade, não vinha a dizer uma coisa dessa. Não interfere. Mas então mentia. Não é preciso falar. Não é preciso dizer a verdade. Pode não dizer a verdade, mas é mentira. Não mete nisso porque não é um assunto para um trabalho desse. Então é muito importante que o participante esteja na sala consciente de tudo isto. Quem se está a manifestar normalmente tem a ver com o seu caso, com o seu problema. O trabalho é tentar libertar essas entidades. Para libertas essas entidades, a pessoa tem menos carga. Mas isso pressupõe que a seguir corrija o seu percurso, corrija os seus pensamentos, corrija os seus sentimentos, modifique, faça uma reforma íntima. Isso é fundamental. Portanto, a participação na sala é essa, olhar para compreender o que passa com os espíritos, que pode ser extensível a si próprio. E, naturalmente, que peça ajuda, que peça orientação espiritual, que peça a intervenção dos seus protetores, a força para eles, para ajudar-nos a mudar. Porque se a gente não mudar, é escusado, podemos andar aqui. Há pessoas que andam aí há 30 e muitos anos e ainda não ficaram bem. Porque é o Papa passa, o Papa trabalha. O Papa passa, o Papa trabalha. Sem vem um trabalhinho, nunca se libertam. Porque não fazem nada para mudar, porque não fazem nada para transformar a sua vida. E porque não sabem que tudo o que fazem tem consequências para eles próprios. Ameaças, incompreensões, a pessoa que o faz vai sofrer por isso, vai pagar por isso. E vou dizer uma coisa. Nós podemos hoje estar numa situação difícil, mas a próxima vez que a gente não merecer, vai estar numa situação muito mais difícil. A gente pode perguntar porquê é que o tsunami matou tanta gente. Porque todos aqueles espíritos que se concentraram naquela região, foi numa região que era suscetível de cobrar em qualquer altura por força das leis da natureza. Os que morreram foi em reencontro com dívidas do passado. Mas é uma terra triste, é uma terra que tem muitas coisas destas, porque lá se reúnem espíritos que precisam de saldar em qualquer altura da sua vida daquela maneira. Não vale a pena porem lá as coisas de alerta todos e vem aí tsunami, vem num tsunami, porque afinal, olha, era uma onda, não era um tsunami. Mas o tal de vulcão, não é? Que eu não me recordo de ouvir falar, partiu pelo meio e entrou pela água dentro. Partiu pelo meio o vulcão. Desabou tudo por ali fora e provocou aquele marmoto, não é? Que era uma onda gigante, mas é uma onda gigante que fez estragos. Já não falo no outro marmoto como foi o de Lisboa, porque foi um tsunami que aconteceu em Lisboa em 1755, e que a água subiu mais de 20 metros em Lisboa. E subiu até uma freguesia que ficou famosa para sempre. Resvés, Campo de Ourique. Foi onde a água parou. Foi à chegada da freguesia de Campo de Ourique. Depois de subir a calçada da Estrela e depois de subir até Campo de Ourique. Foi um tsunami. Naquela altura ninguém sabia lá que era um tsunami, ou essa palavra não era portuguesa. Então foi um moto, foi do mar que veio aquela onda gigante. Portanto, a gente tem que ter a noção de precisa de compreender as coisas, mas é urgente, precisa de mudar. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.